Shalom Adonai, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 19 de julho de 2022. Aqui vos fala a pastora Hélida Ferreira, e o elemento forte para a construção do alicerce da vida cristã que falaremos hoje é o poder que há no sangue de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, verso 18 e 19 afirma: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. É o que diz a palavra do Senhor. Estes dois versículos explicam o princípio fundamental do porquê nós somos salvos. Jesus se fez sacrifício por nós, pagando o preço de sangue, ou seja, o sangue representa a vida. Logo, Jesus deu a vida dele para resgatar a nossa. Pagou a dívida de pecado que a humanidade tinha. O justo pelo injusto. Trocou de lugar conosco. O castigo que era nosso, ele levou sobre si e nos deu suas vestes limpas, justas. Nele nós somos justificados. Motivo que ele afirma em João 10:10. Eu vim para que tenhas vida e a tenhas com abundância. O sangue de Jesus é sem dúvida o bem mais valioso que recebemos do nosso Deus. O poder do sangue de Cristo Jesus garante o perdão dos nossos pecados e destrói as acusações do inimigo e livra-nos todos, os que aceitarem como seu Salvador, ou seja, qualquer pessoa, da condenação eterna. Nós vamos falar de 3 verdades a respeito do poder do sangue de Jesus Cristo. A primeira verdade é que o sangue de Jesus tem poder para nos purificar de todos os nossos pecados. Não importa que pecados que nós cometemos, pecado não tem tamanho, não é pequeno ou grande, não tem ordem de gravidade, pecado é pecado. Por mais terrível que possa ser ou pareça ser o nosso pecado, o sangue de Jesus é poderoso para purificar esta vida. Isaías afirma no capítulo 1, verso 18: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão como a lã. Faz tempo que não escuto alguém citar o escarlate e o carmesim, mas estas são as cores de vermelho intenso, muito forte. Nós não compreendemos, não entendemos como pode haver perdão para uma pessoa má, perversa, terrível, que apavora a sociedade, que mata e comete pecados atrozes. Mas como já dissemos, pecado é pecado, seja roubar uma bala ou um caminhão, tudo é pecado. E ficamos surpresos que possa haver perdão e solução para este tipo de pessoas. Mas existe. Jesus morreu na cruz por todos nós. Nós julgamos, nós condenamos e excluímos as pessoas da sociedade e achamos que para elas não existe mais solução. Não conseguimos perdoá-las, mas Jesus veio salvar o que está perdido. Ele é o único que pode ajudar e perdoar todos os seus pecados e todas as suas iniquidades e curar todas as suas feridas e transgressões. Jesus tem poder para mudar, transformar sua história, o seu destino. A segunda verdade sobre o sangue de Jesus é que o sangue de Jesus foi o valor pago pelos nossos pecados. Atos 20:28 afirma: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Todos nós estávamos perdidos e não tínhamos condições de pagar as nossas dívidas. O preço pelos nossos pecados era altíssimo, mas graças a Deus que enviou o seu Filho para pagar o valor do nosso resgate, para pagar a nossa dívida. Jesus foi o nosso remidor. O sangue de Jesus promoveu ou promove a nossa liberdade. Nós estávamos escravizados do pecado,
aprisionados, acorrentados, algemados, prisioneiros do inimigo, e Satanás tinha todo o domínio sobre a humanidade. Nosso destino era a morte eterna, separados da comunhão com Deus, e não havia solução. Quando Deus olhava para nós, ele tinha ira por causa do nosso pecado. Era o que ele via quando olhava para nós. Nós já nascemos no território do império das trevas. Mas Jesus entra na história, nascido de mulher, ou seja, pela porta, pela legalidade, ele se fez homem, carne, e habitou entre nós, e se oferece para morrer em nosso lugar. Creia, Jesus veio ao mundo para isso, e ele esperava ansioso este dia. Foi mais difícil para ele nascer de uma mulher e viver como um homem do que enfrentar o dia da cruz. Então, Jesus foi a moeda de troca para a nossa liberdade. Nos resgatou com mãos fortes e poderosas, abriu a porta da prisão, quebrou os grilhões, as algemas e nos livrou das garras do inimigo. Mas para tudo isto ter valor, nós temos que aceitar Jesus Cristo como um único e suficiente Salvador. A palavra do Senhor diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. A terceira verdade sobre o sangue de Jesus é que o sangue de Jesus é a segurança da nossa vitória. Agora entenda, quando somos salvos e transportados para o reino de Deus e nos tornamos seus filhos, precisamos lembrar que o inimigo de Deus, que é Satanás, torna-se o nosso inimigo. Ele é inimigo da igreja do Senhor. 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Na minha tradução, diz assim: para tragar. O sangue de Jesus é nossa vitória sobre o inimigo. O sangue de Jesus é escudo e broquel. Todos nós precisamos tomar posse desta bênção em nossas vidas e nos fazer valer desta grande proteção. O poderoso sangue de Jesus é a grande arma que temos para vencermos o inimigo. O sangue tem poder para proteger sua vida, sua alma da perdição eterna, sua família, sua casa. Clame o sangue. O sangue de Jesus é o nosso passaporte, que nos dará acesso à presença do Rei nas mansões celestiais naquele dia do Senhor, e viver na Nova Jerusalém com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo eternamente. A voz do sangue de Cristo grita dentro de nós que não temos o que temer. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, segundo Romanos 8:1. O nosso desejo nesta manhã é que verdadeiramente o Senhor vos cubra no sangue do Cordeiro, que o sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário, que diz que levou Jesus as nossas maldições e nos deu as suas vestes puras, santas e limpas, que esse sangue que nos perdoa os pecados, que nos purifica de toda enfermidade e que nos livra de todo mal, seja sobre a sua vida neste dia. E quando você estiver passando algum momento difícil, algum momento de dor, alguma opressão, que você possa dizer: o sangue de Jesus tem poder, Satanás. Em nome de Jesus, o sangue de Jesus me dá vitória. Um bom dia para você, de paz, de graça, de saúde e prosperidade. Um beijo e nós voltamos amanhã, se Deus quiser.